eu percebia que não era aquilo, eu percebia já na faculdade, né? Que não era aquilo. Eu vi o pessoal, o Aranha, o Vinícius Aranha, o cara com maior tesão naquilo, eu dizia, porra, eu ficava até com inveja, eu vou dizer, eu ficava com inveja dele, que, porra, ele tinha maior tesão naquilo e eu não achava a coisa, entendeu? E você tinha uma faculdade na frente da sua que chamava Belas Artes, né? Mas não estava ali também, eu tinha certeza disso, tá? Aí eu acabei, formei e tal, saí, trabalhei um pouco nessa área, não trabalhei muito. E enquanto isso eu assisti uma coisa muito boa da Faculdade de Comunicação, foi essa coisa de estimular o incremento do repertório, você enriquecer sempre o seu estoque de signos, né, como eles dizem. E aí era muito cinema, era muito livro, muito história em quadrinho e tal. Eu escrevia história em quadrinho, escrevia um monte de coisa. Aí eu estava com um projeto com um cara que andava da gente fazer um estúdio de animação, que não virou. Enfim, muita coisa. E aí rolou uma crise em 2013 e eu comecei a repensar muita coisa, que eu entrei no estado depressivo mesmo. Imagino, né? Porque tinha um conflito aí dentro. Mas de coisas muito mais profundas e de coisas maiores mesmo. E eu acabei fazendo uma viagem com meu pai em Portugal e ficamos na casa de um amigo dele, lá no Alentejo, conhece? Alentejo. Nunca fui, mas já ouvi falar. Que esse amigo dele, casado com uma senhora, tem uma filha e um filho que é esquizofrênico. E alguma coisa mexeu em mim. Eu ainda lembro. Eu estava olhando para o porta-retrato da família e havia uma espécie, era o final da tarde, o sol iluminava aquilo e de alguma maneira eu fui irradiado por aquele momento. Aquilo mexeu muito comigo. E o que é interessante, porque numa mesa, né, perto desse porta-retrato tinha um livro de poemas do Fernando Pessoa, os meus poetas prediletos. E diziam que ele era um psicótico, tal. Não sei se era, mas eu fui lendo aquilo e naquele estado eu falei, porra, eu sou louco também. Eu achei que era louco. Falei, será que é isso? Aí eu passei a viagem toda, assim, uns 15 dias, uma insônia assim, terrível. Insônia é um sintoma, né? Não, terrível, mas eu pensava muito nisso e não sei, parece clichê o que eu estou falando, mas não se até pode ser, mas não se preocupe. Mas eu passei a ter uma relação com as coisas telúricas da natureza, como se essas coisas, Portugal tem muita pedra, tem o terreno, ele do Alentejo, ele é avermelhado. A coisa do deserto mexeu muito comigo. Um deserto que mexeu muito comigo. É um recheado de símbolos, né? Exatamente, deserto, exatamente. Né? Ao longo da história. E eu adoro o deserto. Adoro. E a coisa foi, eu não vou dizer piorando, porque eu não vejo como piora, mas foi aflorando cada vez mais, foi aflorando, que eu voltei para análise. Eu não fazia, sei lá, uns 4 anos. E foi a melhor coisa que eu fiz. E falei, a partir de agora eu vou fazer o que eu quero, sabe? Eu não gosto desse termo, mas é uma espécie de chamado que estava ficando muito claro para mim. Estava ficando muito claro. Legal. Caramba. Então isso tem a ver com
certo estado de, como é que eu posso dizer, de estrangeirismo existencial, com que eu sempre me identifiquei, desde pequenininho, assim, desde pequeno. Quando você fala de estrangeirismo existencial, assim, é o sentimento de que... Porque não sei se é a mesma coisa que eu sinto às vezes, de estar fora, de não se encaixar no mundo que você está inserido. De alguma forma, como se o seu corpo estivesse presente, como se estivesse aqui no presente, mas se o espírito estivesse no passado. Pelo menos é a forma como esse fenômeno me afeta. E eu falei, eu acho que é isso, porque a análise me fez tão bem. Eu fui me entender, eu já tinha feito outras análises, mas eu acabei tendo tesão imenso, interesse imenso naquilo, e como eu estava ficando diferente, e me abrindo e me reabrindo para a vida, que, cara, os matizes da existência se intensificaram de uma forma que eu encontrei ali o tesão na vida. Que legal. Eu falei, mas vai ser isso que eu vou fazer, cara. Então, velho, eu falei... E foi em 2015. Eu falei isso, eu acabei de falar disso com o Toledo na última entrevista, que eu falei, cara, na vida existe aquilo que a gente planeja e aquilo que a gente acaba encontrando, né? Você virou um exemplo, assim, cabal disso, né? Acho que é um ditado judeu, né? Nós temos planos para a vida, mas a vida tem planos para nós. Eu acho que exatamente isso é por aí.